essa é a nossa primeira aula de Circuitos Elétricos 2. Bem, diferente da análise realizada aos circuitos de corrente contínua, onde as fontes de excitação são constantes ou não variam com o tempo, em Circuitos 2, a abordagem é diferente, onde as fontes de alimentação variam com o tempo de forma senoidal. Esses dois gráficos exemplificam o que eu acabei de dizer. Uma fonte de excitação constante, que não varia com o tempo, no qual foi abordada na disciplina de Circuitos 1, com corrente contínua, e uma fonte de alimentação variante no tempo, de forma senoidal, que será abordada na disciplina de Circuitos Elétricos 2. Senoide é uma ótima palavra para começar a explicar esse assunto. Como já se sabe, um sinal senoidal é aquele que possui uma forma de função seno ou cosseno. A própria natureza é caracteristicamente senoidal. Por exemplo, temos a variação observada em pêndulos, ondas do oceano, na vibração de uma corda e em outros lugares. Uma corrente senoidal é normalmente conhecida como corrente alternada, corrente CA. Os circuitos acionados por fontes de tensão ou de correntes senoidais são chamados circuitos CA e serão objetos de estudo nas nossas videoaulas. Bem, vamos agora à nossa aula de senoide. Vamos considerar uma forma de onda senoidal V de t, que é igual a Vm seno de ômega-t, onde esse Vm é a nossa amplitude, o ômega-t é o argumento da nossa senoide e ômega é uma frequência angular, dada em radianos por segundo. Falaremos mais sobre ela mais na frente. Bem, esses dois gráficos que representam a nossa senoide. Um com relação ao argumento, ômega-t, e outro com relação a t, o nosso tempo. Bem, a onda senoidal inverte-se em tempos regulares e possui alternadamente valores positivos e valores negativos. É possível observar que a senoide se repete a cada t segundos, ou seja, a partir de determinado tempo ela começa a se repetir, como pode ser visto nas duas imagens. Aqui, a partir do valor de t segundos, ela se repete. Observando os dois gráficos, com relação ao argumento e com relação ao tempo, temos que ômega-t é igual a 2π. Se isolarmos o termo t, temos a seguinte equação: t é igual a 2π sobre ômega. Mas o que seria t? T é o tempo necessário para que a senoide complete um ciclo completo. Se t é o tempo de um ciclo completo, ou o número de segundos por ciclo, o inverso dele, conhecido como frequência cíclica, é o número de ciclos por segundo, f, dada em Hertz. Agora, tendo essas duas equações, podemos encontrar uma equação para nossa frequência angular. Se eu isolar o meu termo pt, o período aqui, e igualar as duas equações, temos que 1 sobre f é igual a 2π sobre ômega. Isolando nossa frequência angular, temos que ômega é igual a 2πf, dado em radianos por segundos. Ainda falando de senoide, ela possui uma característica muito especial que devemos nos atentar. É a função da periodicidade. Ou seja, ela é uma função periódica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa função senoidal se repete a cada t segundos, como já observamos nas imagens anteriores. Mas como podemos comprovar isso matematicamente falando? Para isso, devemos substituir o termo t mais t em t. Ou seja, se a nossa função tem essa cara, v de t é igual a Vm seno de ômega-t, ela vai possuir essa cara agora. V de t mais t é igual a Vm seno de ômega t mais t.
Bem, sabemos da equação passada que T é igual a 2π sobre ômega. Substituindo essa equação aqui, teremos Vm seno de ômega t mais 2π sobre ômega. Fazendo a MMC dentro do argumento da nossa senoide, vamos ter Vm seno de ômega t mais Então, simplificando os termos, temos Vm seno de ômega t mais 2π. Porém, Vm seno de ômega t mais 2π é ele mesmo, porque é ele mesmo, é a nossa senoide deslocado em 2π, em 360 graus, que seria Vm seno de ômega t. Ou seja, portanto, a gente pode comprovar que V de t mais t é igual a V de t. Ou seja, ela é uma função periódica. Bem, agora vamos falar de uma senoide com uma cara mais geral. Vamos considerar a forma de onda V de t é igual a Vm seno de ômega t mais φ, sendo φ uma fase que desloca essa nossa senoide. Para entender melhor o que é esse φ, esse deslocamento, essa fase no nosso argumento, vamos considerar as duas formas de onda seguintes. V1 de t é igual a Vm seno de ômega t, que tem a mesma cara da senoide que a gente apresentou anteriormente. E V2 de t sendo igual a Vm seno de ômega t mais φ, com essa nova cara que estamos analisando. Agora, analisando o gráfico, temos que uma das senoides começa num momento antes do que a outra. Essa sendo o V2 de t. Ela começa um momento de fase antes do que a nossa senoide V1 de t. Para essa situação, dizemos que V2 de t está avançada com relação a V1, ou seja, ela está começando antes de começar V1. Ou, por outro lado, podemos dizer que V1 de t está atrasada com relação a V2, ou seja, ela começa depois que V2 de t já se iniciou. Isso se deve ao deslocamento de fase φ. Sendo assim, podemos concluir que quando esse deslocamento de fase for igual a zero, as duas senoides estão em fase. Se esse φ fosse igual a zero, esse deslocamento não existiria, então as duas senoides iniciariam no mesmo ponto. Mas como φ é diferente de zero, ou seja, V1 e V2 estão fora de fase, elas possuem essa diferença. Uma pode estar atrasada ou avançada com relação à outra. Outra característica muito interessante das senoides
é que essa senoide pode ser expressa em termos de seno ou termos de cosseno. Quando comparamos duas senoides, é indicado e é mais interessante para facilitar os nossos cálculos que expressemos ambas em função de seno ou de cosseno. E como isso é possível? Através de identidades trigonométricas. As duas por onde começaremos são essas aqui. O seno da soma e o cosseno da soma. Já deve ser algo familiar lá da trigonometria do ensino médio, mas revisando. O seno de A mais B é seno A, cosseno B, mais ou menos, dependendo do sinal aqui dentro do argumento, cosseno A, seno B. E o cosseno de A mais B é igual a cosseno A, cosseno B, o inverso da operação dentro do argumento, seno A, seno B. Tendo em mente essas duas identidades, fica mais claro que fica mais claro que essas identidades podem ser obtidas através dessa. Por exemplo, a primeira, seno de ômega-t mais ou menos 180 graus. Se a gente substituir o ômega-t em A e os 180 graus em B, vamos ter o seguinte. Bem, sabemos que o seno de zero é zero, e o seno de 180 graus também é zero. Logo, essa parcela aqui some. O cosseno de 180 graus é menos 1. Menos 1 vezes seno de ômega-t é menos seno de ômega-t. E o mesmo pode ser aplicado para todas as outras identidades. Bem, outra forma muito interessante de se relacionar seno e cosseno é através dessa forma gráfica, com duas retas perpendiculares, onde a horizontal apontando para a direita é positivo para cosseno ômega-t e a vertical apontando para baixo é o eixo da amplitude do seno de ômega-t. Então, se eu pegar o meu cosseno de ômega-t e deslocar em menos 90 graus, eu vou ter cosseno de ômega-t menos 90 graus é igual a seno de ômega-t, o que bate com as nossas identidades acima. Essa análise gráfica também pode ser utilizada para somar duas senoides de mesma frequência, quando uma se encontra na forma seno e outra na forma cosseno. Por exemplo, vamos considerar a seguinte soma. Vamos considerar a seguinte soma. A cosseno de ômega-t mais B seno de ômega-t é igual a C cosseno de ômega-t menos θ, onde A e B são as amplitudes e C é a amplitude resultante. Se a gente traçar essas duas senoides na nossa forma gráfica, vamos ter A cosseno de ômega-t, amplitude A, seno em um deslocamento, e B seno de ômega-t, seno em um deslocamento também. Essa soma vai resultar em uma senoide C deslocada em menos θ, como podemos ver aqui. Pode ser cosseno, mas também podemos transformar em seno, dependendo do que desejamos fazer. Mas como isso é um exemplo, vamos usar essa forma. Bem, através da análise gráfica, podemos perceber um triângulo retângulo. Desse triângulo retângulo, temos as seguintes equações, onde C é a nossa hipotenusa. C vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E o θ, que é o ângulo da nossa senoide resultante, a fase, desculpe, e o θ é a tangente inversa de B sobre A, ou arco tangente, o que preferir.
Ou seja, através dessa análise gráfica podemos tanto transformar seno em cosseno ou seno em cosseno, quanto podemos encontrar a senoide resultante da soma de duas senoides quando uma está em forma de seno e outra em forma de cosseno. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o assunto, que tenha sido de algum auxílio. E qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Eu vou deixar o contato do escritório modelo também na descrição do vídeo. E é isso. Espero que vocês gostem. Deixem aquele curtir legal e compartilhem o vídeo. Espero que possa ajudar vários alunos nesse início de disciplina.